a todos. O meu nome é Ana Margarida Silva e estou no Gabinete Nacional de Coordenação da Rede EURES. Já vou explicar-vos um pouquinho melhor o que é a Rede EURES. Hoje nós estamos aqui a organizar um webinar sobre recrutamento de economistas para as instituições da União Europeia, conjuntamente com a nossa grande parceira do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, a doutora Zélia Dias, e também com um testemunho que nos será precioso e que eu estou certa que vocês vão apreciar, porque é um colega vosso, de certa forma, e meu também, o Afonso Malheiro, que trabalha atualmente no Tribunal de Contas Europeu. Portanto, nos dará o seu testemunho. Boa tarde a todos. E temos também connosco os meus colegas João Medroa e Ana Paula Santos, que são conselheiros EURES, fazem parte da nossa rede, e que estarão aqui também convosco a acompanhar-vos no chat e também durante a fase de perguntas e respostas para vos apoiar, portanto, nas respostas às questões que vocês possam ter, questões mais práticas, mais técnicas, mas vão aqui ajudar-nos também a facilitar a sessão. Eu passaria a explicar-vos como é que vamos organizar aqui a sessão. Nós, nesta primeira fase, vamos manter os vossos microfones e câmaras desligados, por uma questão prática. Como vocês já se aperceberam, a rede às vezes está um bocadinho instável. O grupo não é enorme, mas ainda somos alguns e, portanto, por vezes, ligar e desligar o microfone poderia tornar-se um bocadinho perturbador para quem está a falar. E, portanto, para otimizarmos o tempo, aquilo que nós vamos fazer é, numa primeira fase, vamos dar tempo para que a Zélia e o Afonso façam as suas apresentações. Vocês, tendo questões, são questões, se calhar, um bocadinho mais simples, que vos vão surgindo no decurso das apresentações, vão colocando as vossas questões no chat e nós vamos procurar responder à medida que elas vão surgindo. Se houver alguma questão que seja um bocadinho mais crítica para dar continuidade à apresentação, a Ana Paula ou o João partilharão também as questões de viva voz. E no segundo momento, uma vez que nós acabemos as apresentações, então sim, permitiremos que vocês liguem as câmaras e os microfones, se assim o entenderem, e se tiverem questões um bocadinho mais específicas que ainda não tenham sido cobertas durante as apresentações, vamos pedir-vos que coloquem a mão no ar e nós dar-vos-emos a palavra à vez, não é? Seguiremos a ordem da mãozinha no ar. Basicamente é isto. Obviamente depois no final da sessão agradecemos que cliquem no botãozinho do sair, facilita-nos um bocadinho a tarefa. Passaria aqui só a dar-vos uma informação sobre a agenda do dia de hoje, portanto estamos aqui na fase das boas-vindas, das regras de funcionamento da sessão e vamos também fazer aqui uma muito breve apresentação sobre o que é a Rede EURES, porque o foco hoje não é a Rede EURES, mas também é importante que vocês saibam que têm esta alternativa se procurarem emprego noutro país europeu no mercado privado, digamos. Portanto, é também útil para vocês saberem o que é que existe, o que é que está disponível. Vamos depois passar então à apresentação da Zélia, vamos entrar um bocadinho nas vantagens de se ser um funcionário público europeu, de se concorrer a um destes concursos e entrar numa carreira nas instituições europeias. Depois vamos entrar um pouquinho mais nos pormenores deste concurso de que estamos a falar, portanto, de recrutamento de economistas para diversas instituições e agências da União Europeia, quais são os domínios, as oportunidades que existem no âmbito de cada domínio, os requisitos, critérios de elegibilidade para este concurso, como funciona o processo de candidatura e seleção e as condições oferecidas a quem seja selecionado e contratado. Depois ouviremos de viva voz o testemunho do Afonso Malheiro, que se calhar vos falará de algumas destas questões, mas uma perspectiva na primeira mão, não é? Portanto, como é que foi a sua experiência de entrada e a sua experiência de vida e trabalho neste momento no Tribunal de Contas Europeu. E então, no seguimento disto, teremos a tal sessão de perguntas e respostas no final. Passaria então só aqui uma muito breve apresentação do EURES. A rede EURES é uma rede a nível europeu que engloba 31 países, os 27 Estados-membros da União Europeia, a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça, que tem por missão facilitar a livre circulação e o recrutamento de trabalhadores na União Europeia, Espaço Económico Europeu, portanto, neste espaço que falamos. Nesse sentido, nós proporcionamos serviços de informação, de aconselhamento e de colocação, portanto, de ajustamento entre as oportunidades de emprego existentes no mercado, digamos, privado e os vossos perfis também. E para esse efeito temos uma série de canais que utilizamos para prestar estes serviços. Dizer-vos também que para além destes serviços, nós temos, no âmbito destas ofertas que tratamos, sobretudo para o mercado privado, alguns apoios à mobilidade para eventualmente cobrir despesas que vocês possam ter nos vossos processos de candidatura e ou de relocalização para outros países,
quando vocês participam em entrevistas, por exemplo, para frequentar um curso de línguas que seja necessário para se adaptarem à oferta para a qual estão a candidatar, no processo de relocalização, portanto, aquelas despesas iniciais com as viagens, com as primeiras rendas, com o reconhecimento profissional ou académico e também com a mudança dos membros do agregado familiar, se for esse o caso. Estes apoios não se aplicam no caso que nós temos, portanto, neste recrutamento que nós estamos aqui a falar, porque estes apoios estão circunscritos ao mercado privado, se vocês quiserem, não são aplicáveis a instituições públicas e, em particular, a instituições europeias. Mas é importante que vocês saibam que eles existem. Onde é que vocês encontram o EURES? Nós temos uma rede de conselheiros espalhada por essa Europa fora, somos perto de 1000 conselheiros EURES, apesar de informação que consta neste momento do portal ser um número um bocadinho mais baixo, mas efetivamente tem a ver com alguns ajustamentos de informação também no portal, mas são seguramente mais de 900 conselheiros, estamos perto dos 1000 conselheiros EURES a trabalhar espalhados pelos 31 países que integram a rede. Em Portugal somos um pouco mais de 30. Temos um portal em que divulgamos oportunidades de emprego. Diariamente vocês encontram mais de 4 milhões de oportunidades de emprego, de vagas para as mais diversas áreas profissionais, economia, gestão, e estas áreas também lá têm as suas vagas, não serão obviamente a maioria, mas têm muitas vagas também. O EURES Portugal tem uma página onde nós tentamos dar destaque às atividades que vamos realizando em Portugal, nomeadamente encontram este webinar, encontrarão outros webinars sobre condições de vida e trabalho, oportunidades de carreira em diversos Estados-membros da rede. Temos também uma plataforma onde organizamos com regularidade feiras de emprego no essencial online. Neste momento, nós estamos a organizar cerca de 40 eventos por ano nesta plataforma. O último desta época vai ser já na próxima semana, no dia 5 de julho, dedicado à Alemanha, Make It in Germany. Temos vários webinars que vamos organizando ao longo do ano, como este que estamos aqui a ter hoje, outros são mais dedicados a países também. Temos um serviço de chat para questões mais imediatas que vocês pretendam colocar, que funciona neste momento das 9h30 ao 12h30, todas as sextas-feiras de manhã, desde que não seja feriado, e em que participamos nós, enquanto EURES Portugal, e mais 16 países. Portanto, se vocês, por exemplo, acederem ao chat na sexta-feira e houver questões que se prendam mais com colegas de outros países, nós podemos passar-vos para falarem com esses colegas também, ou podem contactá-los diretamente. Também temos um serviço de aconselhamento personalizado online. Vamos imaginar que vocês têm uma série de questões sobre o vosso projeto de mobilidade para outro país. Vocês podem contactar-nos por este fórum que temos aqui, deixar-nos as vossas questões principais e um dos nossos conselheiros entra em contacto convosco com a maior brevidade possível para agendar uma entrevista online por Teams para esse aconselhamento. Poderá ser uma ou mais entrevistas, se tal se revelar necessário. Também estamos presentes nas redes sociais. O EURES Portugal tem presenças no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, mas o EURES a nível europeu tem presenças em todas estas redes sociais e até em mais uma ou outra. Tem aqui também a nossa caixa funcional, com a qual nos podem contactar a qualquer momento. E encontram neste link que a Ana Paula vai partilhar também aqui no chat, todos os nossos contactos, todos estes que nós mencionamos aqui, que sabemos que ainda são muitos, mas vocês encontram toda esta informação no Linktree, podendo aceder aos vários canais a qualquer momento. E basicamente era isto que eu tinha para partilhar convosco sobre o EURES, e agora vou parar de partilhar e vou passar a palavra à Zélia. Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu queria começar por agradecer ao Instituto de Emprego e Formação Profissional esta colaboração que já vai longa e muito profícua, acho eu, porque sempre que nós fazemos um webinário sobre um estágio ou estágios específicos ou um concurso, aparecem muitas candidaturas de nacionais e muitas perguntas relativamente ao webinário que realizamos. Portanto, é uma muito boa colaboração. Gostaria de agradecer ao IFP, não só na pessoa da doutora Ana Margarida, mas da sua excelente equipa, o João, a Ana e todos os outros que ao longo destes tempos têm colaborado. Um agradecimento muito especial hoje ao doutor Afonso Malheiro, que vai dar o seu contributo enquanto auditor no Tribunal de Contas Europeu e dar conta da sua larga experiência numa instituição ou num organismo da União Europeia. E agradecer-vos, porque vocês vão, no fundo, estar aqui alguns minutos connosco
E, quem sabe, não perder o vosso tempo, mas aquilo que eu gostaria muito era motivar-vos a concorrer, se não for a este, a um outro concurso que venha a abrir num futuro próximo. Um concurso para terem uma carreira na União Europeia. Hoje vamos falar sobre este concurso específico para economistas grau AB6. Já vamos explicar o que é isto. Mas porquê é que eu me encontro aqui? O Centro de Informação Europeia Jacques Delors é um centro criado em 1995, numa colaboração entre Comissão e Estado português, e a nossa missão tem sido, ao longo destes anos, sempre a mesma: formar e informar sobre a União Europeia para o cidadão em geral, em língua portuguesa. Em 2011 começámos este projeto específico sobre divulgação das carreiras na União Europeia, divulgação e, de certa forma, motivação para a candidatura a uma carreira na União Europeia, porque, vocês vão ver, são carreiras aliciantes, interessantes e, quem sabe, se alguns dos nossos nacionais ingressam nelas e vão representar Portugal nessas instituições. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o que é o funcionalismo público europeu? Já dissemos, um trabalho interessante e estimulante, pois vocês vão discutir todos os temas que estão na atualidade, desde migrações, alterações climáticas, comércio eletrónico, comunicação digital, pois todos os assuntos que neste momento interessam ao comum do cidadão. É um ambiente de trabalho internacional, no mínimo 27 Estados-membros a trabalhar em conjunto, eu digo no mínimo, porque hão de haver projetos que já têm países candidatos ou outros países terceiros a trabalhar em conjunto, 24 línguas oficiais, não digo todas a trabalhar em conjunto, porque cada instituição tem línguas de trabalho específicas, mas tem lá as pessoas das suas nacionalidades e que podem falar a sua língua também. É um trabalho com um grande equilíbrio entre vida profissional e pessoal, portanto as pessoas, e eu acho que o Dr. Afonso Malheiro vai falar sobre isto, portanto têm direito à sua vida particular em conjunto com a sua vida profissional. É muito fácil a mobilidade profissional, não só interinstitucional como interdepartamental na mesma instituição, muito diferente do funcionalismo público nacional. Quando começam a trabalhar, é-vos dada a hipótese de formação não só de competências linguísticas como técnicas, pois se há algum aspecto que não está tão bem desenvolvido no vosso currículo e que vocês gostariam de desenvolver, é-vos dada a hipótese de o fazer. Trabalhar e viver principalmente em 3 cidades europeias, que Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo, 3 cidades cosmopolitas, cheias de vida, de cultura, tradições, com muitos funcionários públicos e onde ser funcionário público europeu ainda é conceituado. O Dr. Afonso também vai falar desse aspecto, com uma boa remuneração. Portanto, o concurso aqui em causa hoje é para o grau AB6, que começa portanto, com o mínimo de experiência profissional solicitada nos 6.000 mais ou menos euros, mais todos os benefícios que podem advir dessa profissão e, no fundo, contribuir para o futuro da Europa, ou seja, para o bem-estar de mais de 450 milhões de cidadãos europeus. Penso que é gratificante e bem remunerada e vocês vão ver aliciante. O funcionalismo público europeu tem vários perfis profissionais. O que hoje está em causa é um concurso para funcionário permanente, ou seja, a Job for Life, o emprego para a vida, se ainda existe, emprego para a vida, contrato até à reforma, portanto, permanente. Dentro desta categoria de funcionários permanentes, deste perfil, há 3 graus para licenciados, que se chamam administradores. Eu sei que em Portugal tem outra conotação, mas licenciados são os administradores, é o AD, e vai da AD5 a AD16. O concurso hoje é para AD6, porque já solicita no mínimo 3 anos de experiência profissional. O ASTE, que é para assistentes, e é solicitado como habilitação mínima o pós-secundário, e vai do ASTE 1 a ASTE 11.
e para um apoio mais administrativo, logístico, no fundo, mais de auxiliar e de apoio aos administradores e aos assistentes, a categoria ASTE-SC, em que é simplesmente solicitado o grau de secundário e vai do SC1 ao SC6. Para além dos funcionários permanentes, existem agentes contratuais, os chamados CAST, que é um contrato a termo por um período mínimo fixo. E existem organismos e agências da UE em que estes contratos são prorrogados por tempo indeterminado e as pessoas sentem-se quase como funcionários permanentes. Acontecia isto, por exemplo, acontece nas duas agências que nós temos em Lisboa, Segurança Marítima. Às vezes falávamos com nossos colegas que trabalhavam lá e que eram agentes CAST, mas que o seu contrato já tinha sido prorrogado por várias comissões e, portanto, eles sentiam-se quase como funcionários permanentes. Os agentes contratuais têm 4 graus, GF 1, 2, 3 e 4. O GF1, obviamente, é com o nível secundário para tarefas manuais e de apoio administrativo. O G2, GF2 e GF3 para o nível académico pós-secundário ou formação profissional equivalente, portanto, tarefas de escritório, secretariado, de redação, contabilidade, tarefas técnicas e, obviamente, com o GF4 para licenciados. Portanto, de consultoria, linguísticas, tarefas técnicas, etc. Esta é outra categoria. Os agentes contratuais têm vários concursos abertos neste momento no portal do EPSO. Existem concursos que não têm data limite e podem aceitam candidaturas em qualquer momento e outros que têm uma data limite específica. De certeza que encontram lá o vosso domínio para poderem candidatar-se. Existem ainda os agentes temporários, também contratos por um período de tempo fixo que pode variar entre alguns meses e alguns anos, e obviamente que vai desde assistentes a licenciados, a administradores. Os peritos nacionais destacados, que é este grau dirige-se a funcionários públicos já num Estado-membro. Por exemplo, eu, enquanto funcionário público, poderia ir destacada por uma comissão de 1 ou 2 anos para uma instituição ou agência e aí realizar essa comissão e obter conhecimentos especializados ao serviço da UE. Quando eu voltasse, trazia esse conhecimento comunitário europeu e enquanto eu for, não me podem substituir no meu local de origem, ok? E por último, os estágios. É a melhor forma de começar uma carreira profissional, alguns meses lado a lado com os funcionários, numa instituição geralmente são 5 meses, todos os estágios são remunerados, seja ele a instituição, organismo, agência, são remunerados e, portanto, a hipótese de estar ali a resolver situações concretas, a aplicar o conhecimento teórico na resolução dessas situações laborais reais e, portanto, obterem um grande conhecimento, trabalharem nesse ambiente internacional e multilinguístico, multiétnico, multicultural e virem com todo esse networking que esperemos que se venham a obter e a realizar. Muito bem. Então, o concurso que hoje estamos a falar é organizado por um serviço chamado Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, European Person Selection Office, EPSO. Este serviço foi criado pela Comissão Europeia em 2003 e o seu grande objetivo é organizar os concursos para selecionar futuros funcionários para as instituições e agências europeias. Obviamente que os serviços, os recursos humanos das próprias instituições não tinham capacidade para receber as candidaturas de 28 na altura, ou não eram tantos porque não tinham entrado os outros países, mas de todos os Estados-membros que constituem a União Europeia e, portanto, criou-se este serviço para organizar os concursos, receber as candidaturas e selecionar os futuros candidatos a funcionário permanente ou CAST. O Serviço Europeu de Seleção de Pessoal tem mudado as suas regras ao longo dos tempos. Até o ano passado foi vigente uma reformulação constituída em 2010
quando entrou o ex-diretor do EPSO, o Dr. David Berfield, o Sr. David Berfield, que reformulou o processo de organização dos concursos e esteve vigente até o ano passado. Em novembro do ano passado foi publicado o último concurso no âmbito desta reformulação e estes meses, desde novembro do ano passado até agora, foram aproveitados para poderem reestruturar novamente o processo de seleção. E então, este concurso para economistas, administradores, é o primeiro concurso no âmbito desta nova reformulação. E vamos ver como é que é constituído. Em primeiro lugar, o EPSO organiza 2 tipos de concursos para generalistas e especialistas. Generalistas quer dizer aberto a todas as áreas de conhecimento, sem experiência profissional, licenciatura concluída e a ingressar no grau AD5. Não sei se lembram, atrás, quando tivemos a ver os perfis profissionais, era o grau de início da carreira, AD5. Está previsto a abertura de um concurso generalista em novembro deste ano, já no âmbito das novas regras, e, portanto, todas as áreas de conhecimento são bem-vindas e é apenas licenciatura completa, terminada, ok? O concurso que hoje estamos a ver é um concurso para especialistas, porque tem uma área de conhecimento específica, já precisa de alguma experiência profissional, no mínimo neste caso são 3 anos de experiência profissional relevante, licenciatura, obviamente, ou mestrado. Eles falam no concurso, geralmente é mestrado, porquê? Porque é preciso, no mínimo, os 4 anos de licenciatura. Licenciatura com 3 ou mestrado com 4. Mas quem for pré-Bolonha, apanha ainda a licenciatura de 4 anos. Já vamos ver isto mais à frente. Para o grau AD6, a licenciatura, e destes especialistas, área de conhecimento específica, experiência profissional, licenciatura ou ensino secundário, pós-secundário, se for para o grau ASTE 3, ok? Portanto, 2 tipos de concurso organizados pelo EPSO, neste caso para especialistas, que é o que hoje estamos a ver. O concurso de hoje é o EPSO/AD/402/23, para economistas, âmbito economistas, área específica e para o grau AD6. Então, o que é que este concurso tem como objetivo? Visa a constituição de 3 listas de reserva, a partir das quais as instituições, os serviços e as agências da União Europeia poderão recrutar novos funcionários como administradores. Grupo de funções AD, já vimos, grau AD6. Este concurso foi publicado a 22 de junho. As candidaturas abriram ao meio-dia de Bruxelas no dia 22 e vão estar abertas até dia 25 de julho, meio-dia também de Bruxelas, 11 horas de Portugal continental. Tenho aqui o link para o anúncio, mas provavelmente a doutora Ana do IFP vai amanhã enviar-vos a minha apresentação, que eu vou ceder, e provavelmente o anúncio em PDF, para poderem vê-lo e estudá-lo de maneira a poderem candidatar-se. O anúncio foi publicado a 22 de junho, as candidaturas abriram e até 28 de setembro é solicitado que os candidatos carreguem as cópias digitalizadas dos documentos comprovativos das declarações apresentadas no formulário de candidatura. Ou seja, tem licenciatura, o documento, o certificado digitalizado, tem esta experiência profissional. Portanto, tudo tem de ter o certificado para provar o grau, não só académico, como de experiência profissional obtida ao longo desta vida. Aqui está 1 hora, mas não é um erro, é 11 horas, hora de Portugal continental. Falhou o 1. O EPSO ultimamente tem publicado um diagrama sobre uma figura giríssima que eu acho, sobre os concursos. Eu trouxe aqui, só muito rapidamente, vocês vão ver. Portanto, o primeiro passo, ter licenciatura mais 3 a 6 anos de experiência profissional relevante e conhecimento das línguas oficiais da UE. Depois, segundo passo, candidatura
escolha um dos domínios. Provas, quais são? E depois 3 listas de reserva num total de 970 candidatos aprovados. Agora vamos ver cada uma destas fases per si e falar delas suficientemente bem para vocês ficarem esclarecidos. Um webinário é muito diferente de uma sessão presencial. Geralmente estou a ver a vossa cara e vejo logo se há perguntas ou não e se estão a compreender tudo e podemos interromper. Num webinário não, eu vou fazer a apresentação seguida e depois as perguntas serão respondidas no final, como disse a doutora Ana, mas pronto, é assim. Muito bem, concurso EPSO AD 402-23, como eu disse, pretende um total de 970 candidatos aprovados, 3 listas de reserva. Porquê? Porque ele tem 3 domínios, microeconomia, macroeconomia, uma lista de reserva com 300 candidatos, domínio 2, economia financeira, com 348 candidatos, e o domínio 3, economia industrial, com uma lista de reserva de 322 candidatos. No total dá 970, e este concurso tem 3 domínios, mas os candidatos têm de escolher um, e só podem concorrer a um domínio, ok? No momento da candidatura, escolhem qual é o domínio e fazem a candidatura em linha. Muito bem. Quais são as qualificações e experiência profissional exigida? Domínio 1, microeconomia, macroeconomia. Licenciatura de 3 ou 4 anos, ou mestrado, em economia, econometria, economia aplicada, engenharia empresarial, finanças, matemática, estatística, física, engenharia e, consoante o nível de licenciatura ou mestrado, os anos de experiência profissional exigidos. Se for licenciatura de 3 anos, agora, 4 de experiência profissional. Se for uma licenciatura mais antiga que eram de 4 anos, 3 anos de experiência profissional mínimo. Muito bem. Experiência profissional relevante. O que é que isto quer dizer? Eu tenho 15 anos de experiência profissional a fazer isto, aquilo e aquilo outro. As tarefas que irão executar estão bem definidas no anúncio. No anexo 2 estão definidas as tarefas que irão executar em cada um dos domínios. A experiência profissional relevante é aquela que vai de encontro a essas tarefas que vocês vão realizar. Podem ter muitos anos de experiência, mas se não for naquelas tarefas, não é relevante, não conta, ok? A experiência profissional deveria ir de encontro, esta relevante, pelo menos 2 funções do domínio, estão lá esclarecidas no anúncio, eu não as trouxe aqui, era impossível, e adquirida ou em administrações nacionais, internacionais, instituições económicas, financeiras, consultoria económica, grupos de reflexão económica, instituições académicas ou outras instituições de investigação. O grau de doutoramento equivale a 2 anos de experiência profissional. Mesmo que o grau de doutoramento tenha tido um prazo de maior de 3, 4 anos, ele só equivale a 2 anos de experiência profissional, ok? Domínio 2, economia financeira, a mesma coisa. Licenciatura de 3, 4 anos de experiência profissional, ou licenciatura de 4 ou mestrado com a licenciatura de 3 anos de experiência relevante, ok? Este domínio é o único que aceita uma licenciatura noutro domínio, que não este, economia, econometria, economia aplicada, engenharia empresarial, matemática, estatística, gestão, finanças, contabilidade, engenharia financeira e ou ciências atuariais. Pode permitir a licenciatura noutro domínio, mas aí a experiência tem de ser maior. 6 ou 5 anos de experiência profissional pertinente, relevante, ok? Domínio 3, economia industrial. Exatamente a mesma coisa que anteriormente já foi dito. Portanto, 3 anos de licenciatura mais 4 de experiência ou 4 anos mais 3 de experiência. E depois ver bem o anúncio para perceber o que é que vocês têm de executar e o que é considerado experiência profissional relevante. Eu penso que fui clara, mas poderemos ver isto mais à frente, ok? Sem entrar em pormenores individuais de cada um, do currículo de cada um, mas penso que está aqui claro o que é que vocês têm de ter para poderem concorrer. Muito bem. Então, isto é em termos
de habilitações académicas e experiência profissional. E quem é que pode concorrer, para além disso? Cidadãos de um Estado-membro da União Europeia. Desculpem, num concurso para uma instituição, instituto ou agência ou organismo europeu, tem de ter nacionalidades de um dos 27 Estados-membros da União Europeia. Depois, outro requisito básico é a situação militar resolvida, penso que é obterem a caderneta um dia no Estado militar, etc. E a idoneidade moral, ou seja, não terem matado, roubado até agora. Para este concurso, como já vimos, licenciatura ou mestrado ou até doutoramento, licenciatura ao mínimo, certo? Experiência profissional, mínimo 3 anos, que pode ir até 6, no caso de terem licenciatura noutro domínio, noutra área de conhecimento, para o segundo domínio, economia financeira. E, muito básico, conhecimento de 2 línguas oficiais. Uma ao nível C1, outra ao nível B2. E uma destas línguas tem de ser obrigatoriamente o inglês, porque é uma língua quase em todas as instituições e agências, é uma das línguas de trabalho dessas instituições. Portanto, o inglês é fundamental neste caso. Lá está que há 2 países que ficam logo aqui beneficiados, Malta e Irlanda, porque os 2 têm como segunda língua mesmo, são praticamente bilíngues, o maltês e o irlandês e o inglês, Malta, maltês e inglês, Irlanda, irlandês e inglês, e portanto, vocês vão ver que a candidatura é feita numa língua e depois os outros testes no inglês. É a vida, é assim, nós ao longo da nossa vida já aprendemos que existem situações mais justas do que outras, mas tem de ser assim, conhecimento de 2 línguas. Pode ser o português ao nível C1 e o inglês ao nível B2. E já vamos ver o que é que cada língua vai efetuar no concurso, vai realizar no concurso. Como? E agora estamos a falar do novo processo concursal para funcionário permanente que o EPSO lançou com este primeiro concurso. Ele pretende que o concurso seja mais claro, mais simples, mais transparente, menos prolongado, portanto um concurso de antes podia ir até 1 ano e meio de realização de testes, verificação dos documentos, etc. Eles pretendem que este concurso, o máximo, entre a candidatura a 22 de junho até serem inseridos numa lista de reserva, o máximo seja 6 meses, e vamos ver como. Portanto, candidatura em linha, ok, começou no dia 22 de junho ao meio-dia, hora de Bruxelas, 11 de Portugal. Primeiros testes de raciocínio, numérico, verbal e abstrato. Depois, como o vosso concurso é um concurso para especialistas, um teste específico de escolha múltipla e um caso prático, e ingressam numa lista de reserva e, eventualmente, o recrutamento após estarem numa lista de reserva. Esta lista de reserva é depois dada às instituições, o EPSO distribui pelas instituições e agências que pretendem economistas, e serão essas instituições já a contatar-vos e a fazer eventualmente uma entrevista já mais individualizada, ok? Candidatura em linha. Pode ser feita numa das 24 línguas oficiais. Mentira. Pode ser feita numa das 23 línguas oficiais, porque não pode ser feita em inglês. Porque os testes de raciocínio e o teste específico de escolha múltipla e o caso prático vão ter de ser obrigatoriamente feitos em inglês. Portanto, a candidatura pode ser feita numa das 24, mas depois terão de escolher uma outra para fazer os testes de raciocínio. Eu vou dizer outra vez. Candidatura numa das 24 línguas oficiais. E eles até pedem que, se pudesse ser em inglês, era ótimo para não haver traduções. Testes de raciocínio numérico, verbal e abstrato. Numa das 23 línguas oficiais que não inglês. Teste específico de escolha múltipla e caso prático. Obrigatoriamente em inglês. Vou continuar a apresentação e depois no final voltamos atrás se for preciso. Ok? Zélia, talvez só por causa da questão da língua. Eu vou voltar atrás. Quando tem o inglês em vermelho, significa que nos testes de raciocínio numérico, verbal e abstrato, não inglês. Não certo? Inglês.
Havia aqui uma pergunta no chat que talvez, como está relacionada com a língua, aproveitamos para colocar, que tem a ver com a documentação comprovativa da experiência, etc. Tem de ser em inglês ou pode ser noutra língua oficial, nomeadamente no português? Pode ser no português. Só se fosse fora da União Europeia é que tinha de ter equivalência ou uma habilitação de um Estado-membro e aí teria de ser vertida numa dessas línguas. Ok? Ok, obrigada. Pronto. Muito bem. Mais uma vez, desculpem, candidatura em linha numa das 24 línguas oficiais, se possível em inglês. Testes de raciocínio, 23 línguas oficiais à vossa espera, menos inglês. Teste específico de escolha múltipla, caso prático, obrigatoriamente em inglês. É a diferença, é porque estas regras mudaram, ok? Célia, se me permite, só que uma intervenção aqui rápida do Luxemburgo, apenas para confirmar que no próprio anúncio da candidatura, do concurso, no ponto 422, essa questão das línguas está perfeitamente estabelecida, é claro, as pessoas acho que podem também ler esta tabela e ficam perfeitamente informadas, creio. Então, ótimo, muito bem. Como é que se faz a candidatura em linha? Primeiro passo, criar uma conta EPSO válida para todas as candidaturas. Se já têm uma, é aquela que vão utilizar. Se ainda não têm, só criam uma. E essa irá ser válida para todos os concursos que queiram concorrer. Muito bem, já falámos disto, candidatura em linha, numa das 24 línguas oficiais, se possível em inglês para não haver traduções, e está aqui o link para onde que devem clicar para começar a candidatura. No momento da candidatura, escolher 2 das 24 línguas oficiais. Uma ao nível C1 e outra ao nível B2, ok? Já sabem, testes de raciocínio em todas as línguas menos inglês e o teste específico de escolha múltipla prático em inglês. Como é que vocês conseguem ver os níveis C1 e B2 no quadro europeu comum de referências para as línguas? Está aqui o link para vocês fazerem a vossa autoavaliação. Não é preciso certificado linguístico para os concursos EPSO, é simplesmente fazerem a autoavaliação e verificarem se estão nestes níveis. Não é preciso, porque no fundo depois, quando fizerem os testes, se os conseguirem fazer na língua inglesa e numa futura entrevista com o empregador, é logo revelado o vosso nível, ok? Muito bem. Testes de raciocínio realizados à distância. Testes de raciocínio. Vai ter uma avaliação passo-fail, ou seja, mínima exigida, senão ficam pelo caminho. Primeiro teste de raciocínio numérico, ok? Pode ser na língua portuguesa. 10 perguntas, 20 minutos, pontuação de 0 a 10 e o mínimo é de 6 a 10. Não têm, acabou. Bye bye, ficam para o próximo concurso, ok? Acabou-se. Tudo bem. Passaram 6, 10. Muito bem, fazem os testes todos, porque os testes são todos feitos num dia. Mas a vossa avaliação começa com o raciocínio numérico. Ok, não tem 6, 10, ficam já pelo caminho. Menos os tantos que eles têm de ver o resto, ok? A seguir, raciocínio verbal, língua 1 que escolheram, exatamente, 20 perguntas, 35 minutos, pontuação de 0 a 20 e o verbal e o abstrato, conjunto, combinado, têm de ter 15, 30. Portanto, primeiro teste de raciocínio numérico, acho que faz sentido, porque vocês são economistas, mínimo 6 sobre 10. Não têm, ficam logo pelo caminho. Têm isto, o EPSO vai depois avaliar a verbal e o abstrato combinado tem de ter 15, 30, ok? Pronto. O que é que vocês estão aqui a ver? 10 perguntas, 20 minutos, 20 perguntas, 35 minutos, 10 perguntas, 10 minutos. Ou seja, têm de saber resolver estes testes de raciocínio e ganhar destreza. Porque, por exemplo, no abstrato é praticamente, em média, 1 minuto por teste. Eu trouxe muito rapidamente exemplos, vocês depois vão ter a apresentação. Para além disso, eu depois também já vou dizer onde é que vocês encontram mais testes destes para poderem treinar. É tudo uma questão de treino. Conseguem obter a destreza necessária para passar estes testes. Os nossos candidatos nacionais já passam muito facilmente esta primeira fase, ok? Muito bem. Portanto, é-vos dado uma tabela, é-vos dado um quadro, provavelmente, com vários números, várias estimativas, depois é-vos feita 4 ou 5 hipóteses e vocês têm de escolher a correta, ok? Portanto, eu fui tirar isto do portal EPSO, portanto estão lá em língua portuguesa.
Muito bem. Raciocínio verbal. É o que fazíamos na faculdade. Um texto, 4 hipóteses, ler rapidamente o texto, ler rapidamente as hipóteses, escolher qual é que está certa. Ok? Muito bem. Raciocínio abstrato é um bocadinho mais abstrato, passa a palavra. Exatamente, portanto, é uma sequência de casinhas ou situações em que vocês têm de escolher qual é o que vem a seguir. Portanto, é-vos dada a primeira fila e depois têm de escolher qual é o A, B, C, D, qual é que é o E, qual é que está correto. O D, neste caso. Muito bem. Passamos esta fase dos chamados psicotécnicos, portanto, são no fundo raciocínio numérico 6 sobre 10 e verbal e abstrato 15 sobre 30, muito bem, e vão realizar as outras 2 provas para administradores especialistas. Um teste específico de escolha múltipla, estamos a falar sempre de testes à distância, vigiados à distância e de cruzinha, portanto muito fáceis para eles corrigirem, certo? O primeiro teste específico de escolha múltipla, obrigatoriamente em inglês, tem classificação, ou seja, tem uma pontuação mínima de 15-30, porque eles são 30 perguntas, 40 minutos, pontuação de 0 a 30, mínimo 15-30, mas convém obter aqui a melhor classificação, porque depois na lista de reserva, eles começam a fazer a lista pelo melhor classificado, certo? E chegando ao 300, por exemplo, já não vão para baixo, não vale a pena, ok? Pronto. Portanto, o teste inclui um conjunto de questões que visam testar a competência inerente às funções exigidas para o perfil específico, economista, ok? 4 opções de resposta, uma é que está certa. Muito bem. Caso prático. O caso prático é novamente passe-fail, ou seja, pontuação mínima também obtida, só passar ou chumbar. Vai ser avaliadas especificamente as competências na comunicação escrita. E este aqui é que já não é de cruzinha. Portanto, aquilo que eu acho, primeiro, 45 minutos, pontuação de 0 a 10, pontuação mínima 5 sobre 10. Aquilo que eu acho é, começam eles, vocês fazem as provas todas num dia só, que é bom, porque, ok, chegam ao final cansadíssimos, depois bebem um chazinho ou um whisky, não interessa, mas chegam cansadíssimos, ok. Mas, por exemplo, estão a trabalhar, já só pedem um dia de trabalho, um dia de férias. No trabalho já só pedem um dia de férias. E acabou-se. Não há deslocações, não há testes presenciais, estão ali todo o dia, em casa, se possível, a fazer os testes no vosso computador, no vosso gabinete que têm para o realizar. O EPSO vai avaliar, primeiro, o primeiro numérico, 6, 10, ok, passa. Não tem, fica para o caminho. Depois os outros, verbal e abstrato, também não tem, ok. Isto é muito fácil, porque o computador faz isto no instante, tem cruzinha, não tem cruzinha, acho eu, pode ser economista, até sabe isto melhor que eu. Depois, provavelmente, mas isto sou eu que estou a pensar, eles irão avaliar o caso prático, porque também é passe-fail. Tem pontuação mínima assim. Não, desculpa, o teste específico de escolha múltipla, porque é ranked e vocês têm que ter a melhor classificação. E o caso prático, que é aquele que vai dar mais trabalho, vai ficar para o último, porque é aquele que vai avaliar a comunicação escrita, ok? Portanto, eu penso que também está claro, não vamos perder muito mais tempo, até porque eu quero dar o palco ao Dr. Afonso Malheiro. Muito bem. 970 candidatos laureados, 3 listas de reserva, depois essas listas são distribuídas às instituições e agências europeias que vos vão contactar para uma eventual entrevista de emprego e acontece o recrutamento. Obviamente que o estar inserido numa lista de reserva não é garantia de que venham a ser recrutados, mas já passaram o concurso, certo? Portanto, há mais probabilidade, pelo menos aqueles que estão melhor classificados. Portanto, há que ter uma boa nota neste teste específico de escolha múltipla. Muito bem. Eu este não vou falar agora, é quadro de competências. No final, se tiver tempo, se tiver interesse, e depois do Dr. Afonso Malheiro falar, eu falarei deste quadro de competências, porque ele já não existe nos concursos, agora neste concurso, no âmbito do novo processo. Muito bem. Falámos dos testes e eu disse, é preciso adquirir a solução, saber solucionar e adquirir destreza. Tudo se consegue com treino. E o cérebro é bom que esteja habituado
a realizar estes testes. Ou seja, o realizar todos os dias 5 ou 10 minutos, ou meia hora se tiverem tempo, estes testes é melhor do que no dia anterior irem praticar 5 ou 6 horas, ok? Porque o cérebro tem de se habituar a realizar estes testes. Onde é que podem obter exemplos? Na nossa Biblioteca Jacques Delors, no edifício Caleidoscópio em Lisboa, tinha de falar dela, encontram vários manuais de preparação para os testes, principalmente o Sr. András Banev, que todos os anos reedita o seu livro de preparação para os testes EPSO. No portal EPSO, eles têm testes para todos os graus, administradores, generalistas, especialistas, portanto com exemplos, inclusivamente um caso prático que é muito bom. E no YouTube, aquela ferramenta que vocês, se pesquisarem por EPSO-teste, obtêm uma gama completa de instrumentos pedagógicos, testes em linha, webinars, dicas para a solução dos testes. Não interessa, estes webinars foram de treino para outros concursos, mas para treinar servem. Estas são fontes gratuitas, não pagam nada. Agora, existem outras fontes de informação a pagar, a Orseu, a U-Training, a EPSO Training e a Union for Unity. Portanto, todas estas 4 empresas, e existem mais, obviamente, vendem cursos de preparação para os testes EPSO, ok? Muito bem. Já só tenho os meus contactos, as redes sociais, obviamente que o CIES está no Facebook, no Instagram, no YouTube, e temos um LinkedIn específico para empregos e estágios na UE, que já tem 25.700 seguidores. Todos os dias é postado um emprego ou um estágio na União Europeia. Sigam-nos, porque acho que é uma forma ótima de obterem informação. E aqui estão os contactos. Eu agora parava, só responderia a alguma pergunta que se a Ana achar que é pertinente e dou a palavra ao Dr. Afonso Malheiro para ele falar da sua experiência. Eu ia só aqui colocar uma questão que parece mais premente, pelo menos para clarificarmos. Os concursos são efetuados na mesma hora, ou seja, quando se faz o concurso, é a mesma hora para toda a Europa? Não. Ok, não. então. Portanto, o EPSO vai dar a hipótese de 3 ou 4 dias para efetuar os testes, não é todos no mesmo dia. Os testes é que são efetuados todos para o mesmo dia no candidato. O candidato efetua todos os testes no mesmo dia. O EPSO dá 3 ou 4 hipóteses aos muitos candidatos, dos 27 Estados-membros, para escolherem o dia que lhes dá mais, que é mais conveniente, dá mais jeito. Portanto, Isabel tem razão, essa possibilidade existe. Ok? Não, escolhe o que está mais jeito, mas lá está limitada àqueles 3 ou 4. Pronto, 3 ou 4. Mas de qualquer maneira é melhor do que não ter escolha. E despacha tudo no mesmo dia. Pronto, fica cansadinha, mas pronto, fica livre. Exato. Há mais perguntas? Se calhar vamos deixar as outras para a seguinte, passamos ao Afonso e depois fazemos uma repescagem das questões que aqui estão. Pois muito bem, então boa tarde a todos. Agradeço desde já ao Centro de Informação Jacques Delors e à EURES também pelo convite que me fizeram. Parabéns pela iniciativa, eu acho que é uma iniciativa importante para divulgar as carreiras e oportunidades que existem na União Europeia. Eu, quando me candidatei, quando entrei na União, já lá vai 20 anos, não me lembro de ter tido este apoio e acho muito importante. Portanto, parabéns pela iniciativa e também parabéns aos participantes que estão presentes na sessão hoje, por também gastarem o vosso tempo um pouco, investirem um pouco o vosso tempo nesta sessão, porque isto, quer dizer, qualquer sucesso na vida obriga a algum trabalho, a alguma preparação e, portanto, é nessa perspectiva que eu vos dou os parabéns também por participarem na sessão de hoje. Acho que é tempo bem gasto. Portanto, o pedido que me foi feito foi de partilhar um pouco da minha experiência numa instituição da União Europeia, neste caso o Tribunal de Contas Europeu, e no Luxemburgo, que é onde o Tribunal de Contas está baseado. Já lá vão 20 anos, como disse, portanto haveria muito por onde ir. Eu não vou demorar muito tempo, 5, 10 minutos, talvez 10 minutos, para não vos adormecer, por um lado, mas também para permitir algumas perguntas e respostas no final desta pequena intervenção. Apenas uma ressalva para dizer que estou a falar em nome pessoal. Apesar de eu ser funcionário do Tribunal de Contas Europeu, não estou, neste momento, a representar o Tribunal de Contas Europeu. O Tribunal de Contas Europeu é representado por 27 membros do Tribunal, que são nomeados pelos respectivos Estados-membros, pelos 27. Eles sim representam o Tribunal, eu sou um funcionário que trabalha e produz análises dentro desta instituição. Sobre a minha experiência, então voltando à minha experiência, eu posso desde já dizer que fiz os meus estudos universitários no Porto, na Faculdade de Economia do Porto, tirei a licenciatura em Economia no Porto. Desde essa altura até hoje tem sido sempre um pouco uma luta aqui com os nossos recursos humanos sobre explicar-lhes em inglês ou noutra língua o que é uma licenciatura, porque isto, claro, foi pré-Bolonha.
mas pronto, acaba por nunca ser um problema. Aliás, o próprio concurso, conforme já foi dito, faz referência a estudos universitários com mínimo 3, 4 anos, não refala em graus académicos propriamente ditos. Mas tem sido sempre uma questão interessante para mim traduzir o meu grau académico de licenciatura numa linguagem que os meus colegas aqui possam entender. Fiz esse curso entre 93 e 98, 1993 a 1998, portanto 5 anos, e depois ingressei no Porto ainda numa auditora, numa das auditoras internacionais, neste caso Arthur Andersen, na altura, em 98, que depois se fundiu com a Deloitte em 2001, salvo erro. E eu continuei a trabalhar, fiz 5 anos nessa empresa, até 2003. Dizer que nessa altura nunca me passou pela cabeça entrar na União Europeia, trabalhar para a União Europeia. Exceto um momento em que foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio muito similar a este que hoje temos entre mãos, a anunciar um concurso para a União Europeia no domínio da auditoria. E foi isso que fez o clique, na verdade era o que eu estava a fazer no Porto já, e por isso me candidatei. Eu, obviamente, não andava, nem ando, a ler o Jornal Oficial da União Europeia todos os dias. Lembro-me de ter visto um anúncio num jornal, salvo erro no Expresso, e foi isso que depois me motivou a fazer a candidatura. Na altura, sem o apoio do Centro Jacques Delors, sem o apoio do Eurores, mais uma vez, parabéns pela vossa participação neste processo. O concurso onde eu me candidatei, ao qual eu me candidatei, foi publicado no Jornal Oficial em julho de 2001, e eu devo dizer que a lista da reserva apenas foi também ela anunciada, publicada em fevereiro de 2003. Portanto, foi quase um ano e meio depois. Foi um processo bastante longo. Eu lembro dessa altura estar bastante desmotivado com a falta de progresso. Em substância, foi muito similar àquilo que a Zélia acabou de descrever. Portanto, houve uma série de testes psicotécnicos e também relacionados com o domínio da auditoria, escritos, escolha múltipla, os quais decorreram em Bruxelas. Portanto, obrigou-me na altura a fazer 3 ou 4 viagens a Bruxelas neste processo. E por isso, provavelmente, isso também contribuiu para o tal 1 ano e meio de tempo entre o anúncio do concurso e a publicação da lista de reserva. Mas de resto, em substância, foi muito parecido com este. De destacar que a publicação da lista de reserva não é o fim do processo, porque o que aconteceu a partir daí foi que eu, vendo o meu nome na lista de reserva, iniciei eu próprio contactos com os vários serviços da Comissão Europeia em Bruxelas, mandei-lhes eu próprio as minhas cartas de candidatura, pelo menos para os serviços da Comissão onde eu estava mais interessado em trabalhar. Devo dizer que, apesar das minhas cartas de motivação nessa altura, portanto, já após a lista de reserva, onde eu acabei por ser convidado para uma entrevista foi aqui no Luxemburgo, não em Bruxelas, foi aqui no Luxemburgo pelo Tribunal de Contas Europeu. E vim cá, um pouco contrariado. Eu nessa altura, o que eu queria era ir trabalhar para Bruxelas, para a Comissão. Acabei por vir cá ao Luxemburgo, fui entrevistado pelos serviços que viram o meu nome na lista de reserva e acabei por ingressar efetivamente no Luxemburgo, na altura com a ideia de ficar aqui uns 6 meses e de regressar ou de pedir a essa altura mobilidade para Bruxelas, que era, como eu disse, o meu objetivo na altura. Como é óbvio, já entretanto passaram 20 anos e eu continuo aqui no Luxemburgo para vos dizer que o Luxemburgo acaba por ser uma cidade um país bastante atrativo, mas já lá voltamos. Dizer também, é uma coisa que eu creio ter visto também nas perguntas, que o processo de mudança entre o Porto, onde eu residia na altura, e o Luxemburgo é também sujeito a alguns apoios por parte aqui das instituições europeias, seja da Comissão Europeia, seja do Tribunal. Portanto, esse processo para os candidatos selecionados, existe algum apoio a nível financeiro para facilitar o processo da mudança. Também depende um pouco dos agregados familiares e das circunstâncias individuais dos candidatos. Muito rapidamente, o Tribunal de Contas Europeu é uma das instituições europeias, baseada no Luxemburgo, como disse, que tem como missão fazer a auditoria do orçamento da União Europeia, as receitas do orçamento europeu, as despesas do orçamento europeu. Fazemos isso de 2 perspectivas diferentes, uma que chamamos de auditoria financeira. No fundo é ver se, por exemplo, a despesa do orçamento, os gastos comunitários, cumprem com todos os regulamentos aplicáveis, regulamentos europeus, regulamentos nacionais. Portanto, é uma questão de conformidade, verificar que as despesas cumprem as regras. Essa é a auditoria financeira. Fazemos também muito e cada vez mais a auditoria que chamamos de performance, que é, para além das questões regulamentares,
é muito mais olhar para uma determinada política da União Europeia. Por exemplo, em matéria de baterias, por exemplo, foi um relatório que publicámos há pouco tempo, existe uma política europeia para desenvolver o setor das baterias na Europa, e aquilo que nós olhamos em geral, é para essas políticas, para os objetivos que foram traçados, estabelecidos para essas políticas da União Europeia, e ver quais são os instrumentos que foram utilizados, nomeadamente fundos europeus, mas também regulamentos, por exemplo, e ver quais são os resultados que estão a ser atingidos. Portanto, muito mais de saber se o dinheiro está a ser gasto de acordo com as regras, é saber se o dinheiro que foi gasto serviu para alguma coisa, atingiu os resultados. São dois aspectos da auditoria que fazemos, ambos são interessantes. Eu, mais recentemente, tenho estado a trabalhar, apesar de ter passado nas duas áreas, tenho estado a trabalhar mais na auditoria de performance. O Tribunal de Contas Europeu é uma instituição pequena, mas muito diversa. Nós cobrimos tanto aspectos relacionados com a agricultura e os recursos naturais, a política agrícola comum, por exemplo, cobrimos os fundos de coesão, o FEDER, o Fundo Social Europeu, tudo que são despesas comunitárias nessas áreas também nos envolvem do ponto de vista da auditoria. A ação externa, porque a União Europeia também contribui para projetos fora da União Europeia, em países em via de desenvolvimento, por exemplo, em África, muito comumente. Portanto, também fazemos auditorias a esses projetos. Despesas administrativas que incluem não só o funcionamento da União Europeia, dos organismos da União Europeia, mas também políticas europeias que são desenvolvidas através das agências, e eu creio que, já não sei se foi a Zélia, se foi a Ana, que há pouco referiu a Agência Europeia de Segurança Marítima em Lisboa, é um exemplo dessas agências que desenvolvem, executem alguns aspectos da política europeia e recebem fundos europeus para isso, e portanto nós também cobrimos, do ponto de vista da auditoria, o funcionamento dessas agências. E também, finalmente, as receitas do orçamento. Não é só despesas, são também as receitas, os contributos dos Estados-membros para o orçamento europeu, também são alvo do nosso trabalho de auditoria. É um ambiente aqui no Tribunal multicultural, portanto somos cerca de 1000 funcionários aqui na nossa instituição. É relativamente pequeno em comparação com o Parlamento e com a Comissão Europeia, que são muito maiores do que nós, e com o Tribunal de Justiça, que também está baseado aqui no Luxemburgo, mas é um ambiente muito, muito multicultural. Portanto, temos aqui, tenho colegas meus que são das 27 nacionalidades da União Europeia. Um funcionário português aqui é perfeitamente capaz de trabalhar com um colega finlandês, com um colega grego, com um colega espanhol, com um colega francês. Temos que estar preparados para trabalhar com todos esses ambientes multiculturais. Há muitos estereótipos à volta das culturas e dos diferentes países, brincamos muitas vezes com isso. Eu lembro-me de um episódio, só para dar uma pequena ilustração do tipo de trabalho que fazemos, uma auditoria que fiz na Grécia, em Atenas. Estávamos a discutir um determinado assunto com as autoridades gregas. Eu não falo grego, por isso estava acompanhado por um tradutor grego, aqui colega nosso do tribunal, portanto um tradutor grego. Eu fiz uma pergunta que me pareceu sobre a auditoria, sobre o trabalho da auditoria, que me pareceu a mim perfeitamente banal, uma pergunta corriqueira. O meu colega grego fez a tradução e a partir daí desenvolveu-se uma discussão cada vez mais acalorada, com um tom de voz cada vez mais agressivo e mais alto, que eu a certa altura eu estava a perguntar-me, mas o que é que está a acontecer? E eu fiz essa menção ao meu colega, o que é que está a acontecer? E ele respondeu-me, não te preocupes, isto é normal aqui na Grécia, isto é assim, estamos apenas a trocar pontos de vista. Mas a discussão já estava em clara a explosão de nível e de volume, digamos, o que me assustou um pouco. Mas isto apenas para dizer que os gregos falam de uma maneira diferente e comportam-se de maneira diferente dos portugueses, e assim serão também os espanhóis, os italianos e os finlandeses e os polacos. Cada um tem as suas idiosincrasias culturais que são importantes ter em conta para o nosso trabalho. Mas isto, para mim, apenas valoriza o trabalho, apenas o torna mais interessante, mais do que um obstáculo, é um fator atrativo, digamos. A nível de língua de trabalho, nós aqui utilizamos sobretudo o inglês, entre colegas, reuniões de trabalho, mesmo também com a Comissão Europeia, com os quais também temos reuniões. Na maior parte dos casos, as reuniões são em inglês. Não foi sempre assim. Eu, quando entrei no Tribunal de Contas, em 2003, tínhamos 3 línguas de trabalho, o inglês, o francês e o alemão. Depois, com o alargamento e com a entrada dos novos Estados-membros, cada vez mais as línguas de trabalho passaram a dirigir-se em direção ao inglês, embora haja, em alguns casos, alguns colegas que preferem falar francês e algumas reuniões que são tidas em francês. O nosso trabalho consiste também em viagens, em missões de auditoria, digamos. Falei há pouco do caso da Grécia. Muitas vezes vamos visitar a Comissão Europeia, os serviços da Comissão Europeia em Bruxelas, e vamos aos Estados-membros e vamos a países terceiros fora da União Europeia.
em função de onde está o projeto que está a ser financiado pela União. Condições de trabalho, o horário estabelecido são de 40 horas por semana. Portanto, em geral, o Tribunal de Contas Europeu, Comissão, Parlamento, temos um período de trabalho de 40 horas por semana. Em regime flexível, isto é, em cada dia há um determinado período do dia em que as pessoas têm que estar obrigatoriamente disponíveis para o trabalho, portanto, online ou fisicamente, presencialmente no escritório, mas o horário é flexível, isto é, as pessoas podem trabalhar menos horas num dia, desde que compensem ao trabalhem mais horas nos dias seguintes. Também temos algumas condições de trabalho híbrido, portanto, teleworking. Isto começou já com o Covid, em que também aqui, como em quase todos os locais, o trabalho físico parou, as pessoas foram mandadas para casa. Desde essa altura até agora, as regras têm vindo a evoluir, têm vindo a alterar-se. Hoje, depende um pouco das instituições, o Tribunal, a Comissão Europeia. Em médias, falamos entre um dia de teleworking até 3 dias de teleworking por semana. Em algumas instituições a regra instituída fala não é tanto em dias por semana, é em dias por mês, até 10 dias por mês de trabalho em formato remoto. Tudo isto tem que ser acordado entre o funcionário e a hierarquia superior. Portanto, já falei das auditorias de performance, é isso que me tem ocupado mais nos últimos tempos. Portanto, as políticas europeias, saber quais são os objetivos, saber quais são os instrumentos utilizados, qual é o resultado. E eu já agora aproveito para mostrar aquilo que está no nosso site da internet, também podem consultar vós próprios, mas se me permitem, se eu conseguir apenas ilustrar aqui Sim. Pronto, o que eu estou apenas a mostrar aqui o site da internet do Tribunal de Contas Europeu, em português, está traduzido em todas as línguas da União. Esta é a nossa missão, o guardião das finanças na União Europeia, e aquilo que eu estava a falar há pouco é o relatório que publicámos na semana passada sobre a cadeia de valor das baterias na Europa. Portanto, a Europa tem como política desenvolver a cadeia de valor das baterias. Já desde 2018 há uma série de esforços com esse objetivo, e o Tribunal vem, em 2023, fazer uma avaliação das políticas, se foram eficazes, se não foram, onde é que estamos a progredir, não estamos a progredir. Pronto, e isto podem ver no site, então, está cá o relatório, e está cá toda essa informação, este relatório e todos os outros relatórios. Voltando à nossa apresentação, só dizer que o Tribunal tem estado a ocupar-se muito atualmente sobre temas da política industrial europeia, baterias, hidrogénio, semicondutores, a questão da autonomia estratégica é algo que temos vindo sempre a acompanhar a nível político, mas que também se reflete nas políticas da União Europeia, portanto, face a países externos, à concorrência dos Estados Unidos, às matérias-primas da China, por exemplo, e de países asiáticos, se temos ou não temos dentro da Europa autonomia estratégica face a isto, ajudas de Estado, migrações, formação profissional, tudo isto são temas que são proeminentes na atualidade política e que nós acompanhamos através dos nossos trabalhos também. Uma coisa que queria transmitir a nível da minha formação de economia e que eu achei que tem sido útil no meu trabalho, por exemplo, análises de projeções económicas são coisas que nós acompanhamos na análise que fazemos das políticas da União. A nível mais micro, análise de custo-benefício, por exemplo. Muitos dos projetos solicitam apoio financeiro da União Europeia, mas é preciso ver, ou pelo menos nós tentamos analisar, se esses projetos de investimento em infraestruturas ou algum projeto de investimento se é necessário realmente ter apoio financeiro para que esse projeto se torne realidade. E esse é o caso que nós tentamos filtrar, ou o projeto já vai seguir em frente de qualquer forma, com ou sem financiamento europeu, e o financiamento europeu apenas serve para acumular, dar mais dinheiro àquele projeto. E nesse caso, consideramos nós, em geral, que não é essa a melhor utilização dos fundos europeus. Os fundos europeus devem ser utilizados, segundo a nossa análise, naqueles projetos onde eles fazem a diferença, onde eles permitam que o projeto aconteça. Portanto, é essa um pouco a análise que nós fazemos. Fazemos muito essa análise através de esta chamada análise de custo-benefício, comparar as receitas de um projeto projetadas ao longo de um tempo com os seus custos projetados ao longo do tempo e depois calcular o net present value, o valor presente atual, que é uma coisa que os colegas economistas certamente saberão fazer. Isto a nível da minha vida, da vida profissional aqui no Tribunal de Contas. Estou aberto a perguntas, caso queiram fazer mais algum tipo de perguntas neste domínio. Vou só terminar com aquilo que é a minha perspectiva sobre a vida no Luxemburgo. O Luxemburgo é um país muito especial porque é muito pequeno, geograficamente e a nível de população, tem cerca de 600 mil pessoas, o país inteiro.
mas é muito atrativo do ponto de vista profissional, porque tem uma economia muito dinâmica. Não é só o Tribunal de Contas que está aqui, é o Tribunal de Justiça, outra instituição da União Europeia, são diversos serviços da Comissão e do Parlamento Europeu, mas é também um vasto número de bancos e de serviços financeiros que também aqui estão estabelecidos. A área da logística também é muito forte aqui no Luxemburgo. Telecomunicações, há uma empresa de satélites também que está forte, que está aqui baseada no Luxemburgo. Portanto, é uma economia muito dinâmica, há muitas oportunidades de emprego, geralmente com salários em média mais elevados do que no resto da Europa. Mas eu aqui, estou a olhar para as minhas notas, ponho aqui um grande ponto de exclamação para alertar para o seguinte, é que os salários em geral são considerados elevados, mas também o custo de vida também é elevado, e nomeadamente a questão da habitação, é essa que eu queria destacar com mais cuidado. A habitação é relativamente cara. Um exemplo recente que vi de um colega nosso que alugou um T2, portanto um apartamento com dois quartos, por cerca de 1.700 euros, mais algum tipo de despesas de manutenção do apartamento. Portanto, as coisas podem, aqui na cidade de Luxemburgo, as coisas podem facilmente chegar aos 2.000 euros, depende um pouco do tamanho dos apartamentos e do tamanho do agregado familiar dos candidatos, mas as coisas podem facilmente, só a nível de habitação, chegarem aos 2.000 euros. E é por isso que muitos dos trabalhadores que trabalham aqui na cidade de Luxemburgo optam por viver nas fronteiras, isto é, nós temos ao lado de nós, é um país pequeno, em qualquer meia hora chegamos ou à Bélgica, ou à Alemanha, ou à França. E, portanto, muitas pessoas, incluindo funcionários aqui das instituições europeias, optam por viver fora do país, fora de Luxemburgo, nas fronteiras, onde a habitação é bastante mais barata. Portanto, isto apenas para destacar, ou para alertar que alguns aspectos da vida aqui têm um custo de vida mais elevado, apesar de que as minhas informações são as de que em Bruxelas, por exemplo, a habitação é mais barata do que no Luxemburgo. Em Estrasburgo não posso dizer porque não conheço nenhum caso, mas segundo entendo, em Bruxelas a habitação é mais barata. Dizer que, portanto, estamos aqui 600 mil pessoas, um ambiente muito internacional. Os luxemburgueses são apenas metade dos tais 600 mil habitantes do Luxemburgo. A outra metade são tudo de nacionalidades diferentes, das quais a mais bem representada é a portuguesa. Os portugueses, aqui no Luxemburgo, nacionalidade portuguesa, são cerca de 100 mil pessoas, o que significa, por consequência, que há imensos cafés, restaurantes portugueses, encontros sociais de portugueses, e isso sim facilita muito a integração de um futuro candidato, um futuro funcionário português. É mesmo muito fácil integrar-nos na comunidade, é um dos aspectos positivos que eu destaco do Luxemburgo. Outro aspecto relacionado com este é o de existirem ligações aéreas muito frequentes entre a cidade de Luxemburgo e, pelo menos, o Porto, Lisboa e, em alguns casos, Faro também. E isso facilita muito as deslocações. Várias vezes, eu próprio já fiz isso em algumas situações, ir passar o fim de semana ao Porto é perfeitamente possível. Há voos sexta-feira à noite, domingo, e isso permite, em casos pontuais, a alguma ocasião especial, voltar a casa em cerca de 2 horas e meia. O tempo de viagem, bem entendido. Outros pontos positivos aqui para destacar no Luxemburgo, a qualidade de vida. Portanto, a habitação é cara, mas as infraestruturas que o Estado providencia às pessoas são de grande qualidade, na minha opinião. Portanto, estou a falar de escolas, estou a falar de infraestruturas desportivas, piscinas, ginásios, muitos deles de acesso gratuito, em boas condições, modernos, transportes públicos gratuitos em todo o país. Isto foi uma política recente introduzida pelo governo luxemburguês que eliminou os bilhetes de transporte, todo esse custo e toda essa burocracia. As pessoas entram dentro dos transportes públicos, já nem pensam em comprar bilhete ou não, é gratuito, entram e saem. Isso é uma política que me parece bastante eficaz a nível da promoção também do transporte público e das questões ambientais. E a nível de segurança também só posso afirmar que é um país seguro, sem grandes problemas de crime. Eu estou cá há 20 anos e nunca tive nenhum tipo de problema desse género. E a minha última nota sobre a vida em Luxemburgo tem que ver com as escolas europeias. A vida em Luxemburgo e Bruxelas, a mesma coisa se aplica a Bruxelas. Para os candidatos que tenham filhos em idade escolar,
as instituições europeias têm constituída as escolas europeias com diferentes secções dedicadas a cada uma das nacionalidades. Por exemplo, existe uma secção portuguesa onde os pais que estejam interessados em que os seus filhos sigam a educação em português segundo um currículo que não é bem o de português, mas é um currículo adaptado ao ambiente europeu, pois os filhos seguem essa educação, seja a nível primário, de escola primária, seja a nível de escola secundária, e chegam ao fim dos respectivos ciclos com um certificado que os habilita, por exemplo, a ingressar à universidade, outra vez em Portugal, se for esse o caso. Portanto, e isto é oferecido pela União Europeia, pelas instituições europeias, aos funcionários com filhos em idade escolar. E da minha parte, lá está, eu estou a tentar não ser muito prolongado, até porque se calhar há mais questões, há questões a colocar. Estou aqui a ver já esta pergunta, já aproveito já para responder sobre se é possível viver-se no Luxemburgo com o valor de AD6. Eu creio que a Zélia já há pouco informou sobre o salário base AD6, que varia em função da experiência das pessoas entre os 6.000 e os 6.800 euros. Eu queria acrescentar que sobre esse valor, sobre esse salário base, incidem todo um conjunto de subsídios que esses dependem do agregado familiar do candidato. Uma pessoa sozinha terá alguns subsídios, mas não tantos quanto um agregado familiar, um casal com 3 filhos, por exemplo. Portanto, essas situações estão previstas no regulamento. Há um regulamento europeu que define estas situações concretamente. Eu, se quiser, daqui a pouco posso pôr isto no chat também, para que as pessoas possam identificar exatamente quais são os subsídios a que têm direito. E também notar que há alguns impostos que também se aplicam sobre o salário base. Portanto, não é só somar, é também depois subtrair os impostos que também pagamos para o orçamento da União Europeia e as nossas próprias contribuições para a Segurança Social e para o seguro de saúde, que também existe e que também cobre todas as situações de saúde para um funcionário europeu. Sobre a pergunta se é possível viver, eu creio que sim. Portanto, obviamente, tendo em conta os subsídios e tendo em conta a dimensão do agregado familiar, o salário base permite, em princípio, alugar aquilo que seja um alojamento condizente com o agregado familiar da pessoa. E depois, a partir daí, o que vai acontecer é que há uma certa progressão na carreira, seja por senioridade no grau, seja por promoção. Há esses 2 tipos de progressão na carreira. Um em que a cada 2 anos, a pessoa em AD6 sobe aquilo que nós chamamos um degrau. Dentro da categoria AD6, a pessoa sobe um degrau, mas, e isto acontece a cada 2 anos, é um pequeno aumento, não é muito significativo, mas existe. E depois, em função da performance da pessoa, em função da avaliação que é feita anualmente da performance do funcionário, pode haver lugar a promoções. Estas não acontecem de 2 a 2 anos, mas sempre que a pessoa demonstra uma performance importante, a instituição reconhece isso através da passagem para o grau AD7 e por aí fora, até ao topo da carreira, digamos. De modo que a minha resposta é sim, é possível que no início a situação financeira seja um pouco mais apertada, mas depois espera-se que a pessoa progrida na carreira e tenha, portanto, uma melhor posição financeira também. Com isto chego ao fim e fico disponível para questões. Zélia, Ana, convosco. Ana, talvez pudesse-me responder algumas das questões. Nós compilámos aqui. Ana Paula, força. Compilámos. Antes de começarmos as questões, eu gostaria de agradecer ao Dr. Afonso Malheiro a intervenção que teve e depois, mais à frente, uma frase que eu disse. Independentemente de estar na lista de reserva, iniciei eu próprio contactos com as instituições. Vamos voltar a isso mais daqui a bocado. Muito brevemente, temos aqui várias perguntas. Uma delas que é: qual o prazo expectável entre o início do processo e o início do recrutamento propriamente dito? Aí não podemos ter a certeza, porque o concurso, ele espera que seja 6 meses até ingressar na lista de reserva, lista que vai ser distribuída às instituições e depois, consoante a procura das instituições, é que vão ser contactados para virem a ser recrutados. Agora, eu diria que entre 6 meses e 1 ano é expectável, ou talvez menos até. Okay. No meu caso, em 2001, foi mesmo 1 ano e meio, mas eu creio que foi um caso extremo pela negativa e que de lá para cá, também fruto da utilização de tecnologias digitais, esse processo, os tais 6 meses, sejam perfeitamente razoáveis.
Temos aqui outra pergunta que é: as pós-graduações entram nas contas em questão de alguma forma, por exemplo, para quem já tenha feito licenciatura e mestrado? Não, aquilo que me foi dito é que o doutoramento sim, equivalia a 2 anos de experiência, a pós-graduação não. Portanto, tem de ser experiência profissional do curso, portanto, mesmo. Ok. Exato. Outra pergunta. Tenho apenas um mestrado em Economia e Administração, obtido na Universidade do Porto, e uma licenciatura em Contabilidade num país terceiro, diploma não reconhecido na União Europeia. O diploma de mestrado é considerado suficiente para o requisito? Ok. Sim, senhor. Avante. De toda a forma, concorra. Se vier a acontecer, logo se vê. Concorra. Ok. Temos aqui uma pergunta que é válida também até para o mercado nacional: como comprovar tempo de trabalho numa entidade que já não existe? Tem sido uma pergunta recorrente nestes webinários. Portugal, mas também à semelhança com outros Estados-membros, não tinha por hábito passar certificado muitas das vezes, nem um comprovativo de trabalho, de contrato ou de experiência profissional. Lamentamos, o EPSO diz que não pode, seria injusto aceitar umas medidas para uns Estados-membros e não para outros. Tem de ter certificado adquirido de qualquer forma que justifique que esteve a trabalhar e que tem essa experiência profissional. Há aqui uma pergunta: o manual do András Bennett é Ultimate Textbook? Sim, eu li a pergunta. Esse? Leu? Esse mesmo, já saiu com o de 2023, recentemente, para aí há uma semana ou duas. Exatamente. Ok. Se um candidato tiver, por exemplo, 2 anos e 10 meses de experiência numa área relevante, é automaticamente excluído por não ter os 3 anos mínimos, ou existe alguma margem de manobra? Eu penso que não existe, mas em conversa com um funcionário do EPSO que estava a apresentar o seu webinário sobre este concurso, o que ele me aconselhou foi: concorra. Pronto. Okay. Logo se vê. Em caso de dúvida, concorrer. Pronto, exatamente. O não está garantido, portanto, tudo o que vier do outro. Ora bem. Exatamente. Qual a frequência de concursos de nível AD65 ou inferiores? A frequência depende da necessidade das instituições, porque são elas que pedem ao EPSO para organizar os concursos para selecionar futuros funcionários europeus. Agora, eu diria que, por exemplo, um concurso especialista, não digo o grau, o especialista para economistas pode ser publicado eventualmente 2 vezes por ano, um para AD5 ou AD6, não sei, o grau não posso garantir. Agora, não percam oportunidades, não fiquem à espera, eu para o ano concorro a outro, não é? Mesmo o generalista que vai abrir em novembro, e eles dizem que será para uma lista de reserva de mais de 1000 candidatos, não fiquem este ano não concorro, amanhã para o ano concorro. A gente não sabe se vai abrir outro, portanto, não percam oportunidades. Nós não sabemos de antemão quantos concursos vão ser publicados. Claro, eu neste momento sei que em 23 vão ser publicados 5 concursos, mas para o ano não sei se vai abrir novamente economistas. Estão a ver? Zélia, eu se me permite só acrescentar uma coisa, eu, mais uma vez, não tenho particular experiência nos concursos recentes, mas quando eu vejo que estas listas de reserva têm um total de 900 lugares, eu não imagino que isto possa estar a acontecer a cada ano, portanto, porque são muitos lugares, não é? São muitas vagas. Portanto, estamos aqui a constituir uma lista de reserva que provavelmente vai servir para algum tempo, e por isso, quem estiver em condições de se candidatar, acho que, na minha opinião, deve fazê-lo agora, e não esperar por uma outra oportunidade. Exatamente. Para além disso, a lista de reserva agora, no novo processo concursal, não tem data limite. Antes era válida por 1 ou 2 anos, agora é por muito tempo, até as instituições recrutarem esses funcionários ou, como a doutora Afonso Malheiro disse, iniciei eu próprio contacto. Okay. Está aqui uma pergunta que a Zélia já respondeu, que é: uma vez que não tenho certeza se a minha experiência é considerada válida, posso concorrer na mesma ou não? Claro, está garantido? Portanto, é sempre para concorrer. Exatamente. O Artur Lima: estou em processo de doutoramento, se for recrutado, tenho algum apoio específico para terminar e fazer investigação? Não, penso que não.
é contratado para ser funcionário, não está para fazer a tese de doutoramento. Obviamente que se já tiver a parte académica realizada e seja só escrever a tese, à noite pode fazer o que quiser, ninguém tem nada com isso. Agora, não há, penso que estaria a pensar num tempo para estudante trabalhador, não me parece que seja o caso, não é? Está aqui para trabalhar. E estava aqui uma pergunta. Diga. Desculpa, diga. Não, eu ia só dizer que, em princípio, os funcionários trabalham em exclusividade para as instituições. Pode haver exceções, mas isso, de novo, são exceções que têm que ser muito bem analisadas e documentadas com a hierarquia. Mas, em princípio, a regra geral é de exclusividade. Estava aqui outra pergunta que perguntava da possibilidade de trabalhar remotamente a partir de Portugal. Não, e isso acho que o Dr. Afonso pode esclarecer melhor que eu. Pronto, existem condições de trabalho flexíveis, híbridas, mas o que se espera das pessoas, seja aqui no Tribunal, seja na Comissão, é que estejam, primeiro, que cumpram os limites do trabalho híbrido, do teleworking. Há limites, seja 1 dia por semana, 3 dias por semana ou 10 dias por mês, isso depende das diferentes instituições, mas espera-se que as pessoas estejam a trabalhar num determinado raio à volta da instituição, à volta do local oficial de emprego, para o caso de haver alguma necessidade urgente do serviço que obrigue as pessoas a deslocarem-se à dita instituição. Tendo dito isto, também posso dizer que em alguns casos está previsto um determinado, portanto eu falei em 10 dias por mês, por exemplo, mas desses 10 dias há alguma pequena parte, que eu agora não posso quantificar exatamente qual é, mas há uma pequena parte que pode ser utilizada fora do local de trabalho. Isto é, pode ser Portugal, pode ser Espanha, pode ser em qualquer parte do mundo, mas aí o limite não é os 10 dias por mês, é algo bastante inferior a isso. Eu estou a ver uma pergunta no chat, já agora aproveito, se é execuível, praticável trabalhar numa das instituições da União Europeia, deixando a família em Portugal. Eu responderia a isto dizendo que é bastante mais execuível e praticável hoje do que era, por exemplo, quando eu entrei. Por duas razões. Uma tem a ver com a frequência das ligações aéreas, que são bastante maiores a frequência hoje do que eram antes e com preços um pouco mais acessíveis hoje do que eram antes. E o outro aspecto tem a ver com a questão do trabalho híbrido, que em determinadas condições permite que alguns dias sejam passados fora do local de trabalho. Ana, penso que da resenha praticamente estão agora a sugerir isto para colocar em viva voz, mas ainda tens aí questões para colocar, penso eu, não? Se continuam a colocar a este ritmo as questões no chat, nós não conseguimos responder, é mais fácil. Há aqui um candidato, sim. Diga-me só uma coisa, eu vi uma que era, a hora é fixada por nós, a hora dos exames? Não. Era a questão da Isabel, sim. Exatamente. 3 ou 4 dias e a hora precisa. Hora de Bruxelas. Sim, portanto, as opções são dadas e a pessoa tem que escolher, não é? Mas, exatamente. Tempo perdido, tempo gasto. Já tínhamos, de certa forma, respondido à questão atrás desta. Há aqui uma questão que tem a ver com se a experiência nas tarefas mencionadas no anexo 2, nos diferentes domínios, se há que tê-las desempenhado todas ou apenas algumas. Questão do Ricardo. Pronto, pode ser algumas. O domínio 2, por exemplo, diz em pelo menos 2 funções daqui descritas. Pronto. Agora, tem de ser relevante. Tem de ser naqueles de ir de encontro àquelas funções, porque senão não vale a pena. Exatamente. Agora, tentem vender-se o melhor. O vosso currículo, aquilo que vão responder da vossa experiência, tem de revelar que estão aptos para este concurso. E, portanto, não é, não sei o quê. Não. Eu fiz, eu executei, eu organizei, eu contatei. E, portanto, de encontro àquilo que está especificado no anexo 2 do concurso. Mas nada. Exato. Muito bem. Mestrado em Relações Internacionais com formação em Economia, 10 anos ou mais de experiência em gestão numa empresa privada, recentemente adquirido um MBA executivo, se enquadra neste domínio 2, penso que é para aquela segunda categoria que não pediu uma licenciatura específica. Eu acho que sim, Ao fim e ao cabo, as formações acabam por depois se encaminhar para estes domínios, não é? Porque o principal disto é a experiência profissional. Pode até ser direito ou administração pública. Agora, o que fez até agora é que é o importante, ok? Porque é isso que a instituição está à espera. Eu vou contratar uma pessoa que me vai ajudar ou ainda vou ter de ensinar estas tarefas? Eu isso não quero, ok? E da mesma forma, portanto, a resposta é a mesma para o Rafael, a licenciatura de 3 anos, mais 10 anos de experiência a trabalhar numa empresa na área de gestão. Aqui tem a resposta que é idêntica.
Pronto. Eu, se calhar, se houver alguém que queira colocar uma questão de viva voz, porque de resto eu penso que mais ou menos nós já estão ativados já. Portanto, se quiserem colocar a mãozinha no ar, alguém que tenha uma questão um bocadinho mais específica, Miguel, força, ligar o microfone e se quiser a câmara. Eu entretanto, se me permite, porque estava aqui a ver um documento da Comissão Europeia que está publicado na internet sobre a questão do trabalho híbrido, só para clarificar melhor aquilo que estava a dizer há pouco. Neste documento da Comissão, a Comissão permite trabalho teleworking até 3 dias por semana, sujeito a acordo entre o funcionário e o seu superior hierárquico. 3 dias por semana, sendo que, numa regra adicional a esta, também se estabelece como limite de 10 dias por ano de trabalho fora do tal raio em torno do local de trabalho da instituição. Portanto, para teleworking local, até 3 dias por semana, para teleworking fora do local de trabalho, 10 dias até 10 dias por ano. Estou a citar um documento da Comissão que é público e apenas para clarificar melhor as regras que estão neste momento a ser aplicadas pela Comissão, mas que estão a evoluir. Desde o Covid até agora, as coisas não têm estado estáveis nesta matéria. Há várias direções gerais a recorrer a esta lista de reserva, não é? Portanto, Miguel quer tentar ligar o microfone? Ou... O Miguel, licenciatura em Economia e mestrado em Economia, ambas por Bolonha, mas apenas experiência como técnico de contabilidade e comercial numa instituição financeira não me parecem ser elegíveis. Valerá a pena o estudo? Não, e quantos anos tem de experiência? Sim. Para as funções, não sei se me estão a ouvir. Já está, ótimo. Ok, já funcionou a questão das definições. Muito obrigado. Pronto, é assim, das funções que estão dispostas no PDF, eu não recordo ter exercido nenhuma, mas gostava muito de ter trabalhado mais na área da macroeconomia. Nunca tive essa oportunidade, mas eu tenho a formação, mas acredito que em termos de experiência profissional fica um bocado aquém. Não me importaria de estudar, porque era uma oportunidade que já pensei até anteriormente, mas acredito que nunca seria perder tempo, não é? Mas investir para tentar obter bons resultados nos testes psicotécnicos iria requerer algum esforço e algum trabalho, e entretanto também já vou estar num programa do IFP, no outro programa, entretanto vou iniciar funções, vou ficar com menos tempo, que é bom por um lado, mas não acredito que seja o suficiente, infelizmente. Tem experiência profissional? Não, porque é aquilo que eles querem. Mas na área da economia financeira, porque eu estava a falar de macroeconomia e microeconomia, mas na área da economia financeira nada afim? Não, só se foi quando trabalhei na Caixa de Depósitos, mas não tive, foi mais como comercial, não é? Não tanto como produzir reportes ou algo do género, ou analisar indicadores. Há mais perguntas? Há alguma ajuda com a parte linguística fora o inglês para o dia-a-dia, por exemplo, uma vez que as localizações são em países onde não se fala inglês? Bem, fala-se, porque não é a língua oficial. Ana, se quiser sim. eu posso, pois não sei se mencionei isto na minha intervenção, mas um dos aspectos também positivos das instituições é que todas elas oferecem cursos de línguas aos funcionários, e em muitos casos em horário laboral, portanto tem mais esse atrativo, o que se compreende, porque a questão das línguas é muito importante para nós podermos funcionar, e é verdade, não é só o inglês, francês, alemão. Eu participei nestes 2 cursos, por exemplo, aqui nas instituições, francês e alemão, mas também as outras línguas da União Europeia, sobretudo se for possível fazer uma ligação entre a língua que se quer aprender e o local onde estamos a viver ou a atividade profissional na qual estamos envolvidos. É perfeitamente possível ter cursos de línguas, dos níveis 1, que é o básico, inicial, até ao 8, que é já o nível avançado, pelo menos de acordo com o nosso ranking. Tudo isso é oferecido pelas instituições europeias e, em muitos casos, em horário laboral. Se mais alguém quiser colocar uma questão de viva voz... Pedro, se não, penso também. Eu gostaria de voltar àquilo que o doutor Afonso disse e que eu já repeti várias vezes, que é, no momento em que estão inseridos numa lista de reserva, não fiquem sentados no sofá à espera que o emprego vos caia no colo. Nunca nada disto acontece na vida real. Portanto, têm que ir à luta, ou seja, passaram as fases do concurso. Muito bem. São candidatos bem-sucedidos, seja ele 6 meses, seja ele 10 meses, não interessa, são candidatos bem-sucedidos. Tentem entrar em contacto com alguém dos serviços para onde gostariam de trabalhar, ou para alguém que conhecem,
ou por vendo o organograma de uma instituição, ok, o e-mail deve ser aquele, eu vou dizer que estou neste concurso, na lista de reserva, adoraria ir trabalhar para ali, porque tenho esta experiência, vou de encontro àquele objetivo, àquela missão que é desenvolvida nesse serviço, não é um romance, 2, 3 parágrafos mínimos, porque eles não têm tempo para ler, o recrutador não tem tempo, mas ofereçam-se para, numa entrevista de 1, 2 minutos, explicar porque é que vocês são a pessoa ideal para irem para aquele sítio trabalhar. Portanto, mexam-se, contactem, ofereçam-se para fazer uma pequena entrevista para explicar o vosso currículo e a vossa experiência profissional até ali. Só posso confirmar isso mesmo que a Zélia acabou de referir, de facto é importante, e dizer também que nessa fase a questão das pós-graduações que foram mencionadas em alguns casos e doutoramentos, tudo isso passa a ser relevante, porque o que vai acontecer nessa fase é que vai haver um determinado serviço que vê o currículo da pessoa e a partir daí toma a iniciativa de contactar essa pessoa ou vice-versa para finalizar a entrada nas instituições. Portanto, tudo isso, toda essa fase é muito importante, apenas para confirmar isso. Menos relevante nos checks dos níveis de qualificação, mas depois na prática acaba por ser uma mais-valia também. Exato. Só dizer, havia uma pergunta a propósito de oportunidades a nível nacional, e eu não sei se a questão se prendia com instituições europeias, porque é disso que estamos a falar aqui hoje, mas de qualquer maneira eu coloquei aqui uma nota e queria validá-la também um bocadinho com a Zélia e talvez com o Afonso. Oportunidades para economistas a nível nacional. Nas instituições europeias que nós temos, nas agências que nós temos em Portugal, se calhar não são as áreas mais requeridas, porque estas áreas de intervenção têm mais a ver com a segurança marítima, com a droga e toxicodependência, o que não significa que não possam existir situações pontuais. Exatamente, porque todas as agências e instituições têm departamentos de recursos humanos, informáticos, logísticos, de economia. Procurement, sim. Qualquer um destes especialistas é bem-vindo numa dessas agências, mesmo para além da toxicologia, medicina no observatório, ou segurança marítima, na agência de segurança marítima. O departamento de economia precisa de economistas. Auditoria e contabilidade também. Exatamente. Ora bem. Procurement, eventualmente aquisições, etc. Não sei se... Ana, se não houver mais questões... Eu penso que não há mais questões. Eu ainda quero falar de outra coisa que foi aqui abordado, mas que nunca é demais referir. Naquele slide que eu tinha uma mãozinha em cima de um rato, estava provas realizadas e vigiadas já à distância. Não sei se conseguiram ver tudo, eu via cortado, mas o que lá está é isso e amanhã vocês recebem a apresentação. E por baixo estava um link. Esse link vai direto para aquilo que o EPSO definiu como condições indispensáveis para a realização das provas à distância. Tem de ler aquilo muito bem, tem de ver se o vosso computador tem todos aqueles requisitos, porque eles vão exigir, vamos lá ver, depois da pandemia tudo isto começou a ser feito à distância e estamos ainda numa fase de adaptação, ou seja, ainda estamos muito desconfiados destas provas à distância. Terei aqui alguém que me está a ajudar, o meu filho a ajudar no abstrato, por exemplo, para mim é mesmo abstrato, não é verdade? No teste aqui abstrato. Portanto, muitas das vezes vocês vão ter de pegar no computador, girá-lo à volta da sala para ver que não há mais ninguém. O computador tem que ter aqueles requisitos informáticos para funcionar e tem havido alguns problemas com estes testes, porque tanto os candidatos como o próprio EPSO se estão a habituar a esta realização de provas. Obviamente cada vez está melhor, mas leiam bem o que é necessário para poderem ser aceitos como computador, para trabalharem, para realizarem em casa, fazer esses testes em casa, ok? Esse link vai direto para essa secção no EPSO. A Ana Paula acabou de partilhar no chat. Muito bem. Pronto, da minha parte eu acho que não há muito mais. Doutor Afonso, não sei se quer... Vou apenas colocar no chat também um link para o regulamento europeu que estabelece as condições de emprego dos funcionários europeus. É um documento extenso, tem muitos artigos, mas também facilmente se encontram aqueles que são mais relevantes, o salário, as condições financeiras, todo o conjunto de regalias e obrigações dos funcionários europeus. Está tudo neste regulamento que se pode consultar também. Eu gostaria de finalizar dizendo, este é um concurso específico. Quem puder, concorra, porque como o Dr. Afonso disse, 970 candidatos não vai abrir provavelmente
brevemente um outro concurso como este. E estando na lista de reserva, podem vir a ser chamados e recrutados. Agora, o EPSO tem abertas muitas outras oportunidades de gente, caso de que falámos, e de temporários. E, obviamente, que economia, auditoria, contabilidade é uma das áreas requisitadas. Vão lá e vejam como é que podem concorrer. Umas têm data limite, como eu disse, outras não têm. Concorram a tudo o que puderem, ok? E, portanto, tentem. É uma profissão bem remunerada, com muitos bons benefícios, portanto, tentem tudo o que puderem. Isto resumia toda esta apresentação que nós estamos aqui a tentar divulgar e motivar-vos a concorrer. E sejam bem-sucedidos. Qualquer dúvida, o último diapositivo tem os nossos contactos. Um dos diapositivos que eu disse, que era o quadro de competências, eram 8. Eu já não vou partilhar porque é muito tarde. Ou Ana, não sei o que é que acha. É da vossa parte. Pronto, tem 8 temos 20 competências. Espera lá, eu rapidamente. 21 candidatos. Até 2022, no ano passado, o processo concursal envolvia principalmente avaliação de competências. Tudo isto foi questionado, porque no fundo o que as instituições querem são pessoas com experiência profissional e, portanto, este concurso, o primeiro que saiu no âmbito deste novo processo concursal, não fala em competências. Mas eu gostei de trazer este diapositivo porque fui à secção do EPSO em que tem ainda o novo quadro de competências e trouxe-o porquê? Porque vamos supor que estão na lista de reserva e vão à entrevista. E estas competências vão ser primordiais para a entrevista. Como se comportarem para mostrarem que são o melhor candidato. A forma como comunicam, a forma como transmitem a vontade de aprendizagem como competência, o trabalhar em conjunto, o que é que já fizeram enquanto trabalho numa equipa, o espírito empreendedor, o que sabem de tecnologias de informação, como tomam as decisões e a obtenção de resultados. Portanto, não se esqueçam que o EPSO tem estas 8 competências que não valem para o concurso agora, mas que eles colocam até a hipótese de virem a ajudar as instituições a fazer a entrevista de recrutamento e estas competências vão lá estar. Portanto, depois de estarem na lista reserva, pensem como se comportar numa entrevista. E estas competências vão ser muito importantes. Pronto, só para finalizar. Eu gostava de partilhar com os participantes que permanecem connosco, que mesmo assim ainda são 21, e já vamos em praticamente 2 horas de sessão. Para já agradecer a vossa resistência, mas seguramente porque é do vosso interesse, e prometer-vos que eu não garanto que seja amanhã, mas atendendo a que vocês têm até dia 25 de julho, o mais tardar dos mais tardares até segunda-feira, eu vou tentar que seja na sexta, está bem? Vamos fazer-vos chegar a apresentação, o anúncio, alguns dos links que foram aqui partilhados no chat que são importantes também, e a informação também sobre os contactos do Centro de Informação Europeia Jacques Delors e os nossos. Portanto, sintam-se à vontade, se calhar não será a Zélia diretamente nos próximos dias, porque também vai ter direito a umas merecidas férias, mas estarão outras colegas também que podem responder, portanto, questões que vos possam surgir, e repetir que candidatem-se, pronto, mesmo para aquelas pessoas que neste momento possam ter um bocadinho menos de experiência. Quem sabe agora nas próximas oportunidades a experiência começa a desenrolar-se também um bocadinho mais em sentidos que possam ser aproveitados pelas instituições, e não tem que ser necessariamente só economia pura, não é? Há uma série de outras aplicações que podem ser utilizadas e, portanto, vão estando atentos e candidatem-se. Provavelmente, se não entrarem no primeiro, isto nós temos sempre que repetir, não é, Zélia? É muito provável que não entrem na primeira tentativa, mas se vocês não treinarem, não tentarem mais vezes, seguramente que não conseguem entrar. Vale a pena aqui alguma persistência e com o treino chega-se lá. Pronto, e se calhar deixava a palavra também Ana Paula, João, penso que é isto da nossa parte, e deixava as últimas, Ana Paula. Como sempre, com a Zélia é tudo super claro, e muito obrigada, e ao Alfonso também pelo testemunho, porque efetivamente é o que vale a pena, é assim, é com o testemunho. Passo a palavra a João. Pois, eu agradeço a todos, quer aos oradores, quer aos participantes, não é? Porque eu acho que é dada aqui uma oportunidade
a quem realmente quer avançar com um processo destes de trabalhar nos organismos europeus, que é uma mais-valia e, como foi dito aqui também, qualquer sucesso implica investimento e trabalho, foi dito. E, portanto, acho que isto é meio caminho andado. Todas estas orientações e estas possibilidades que foram aqui transmitidas, acho que são fundamentais para o sucesso de um processo destes. É o que eu tenho a dizer e obrigado a todos. Obrigada. E entre o Obrigado, Afonso boa e a tarde. Zélia, se calhar. Obrigada. Muito obrigada a todos, Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. então. Vamos. Boa Obrigado a sorte, todos. força. Obrigada.